Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor, até porque hoje é dia de Vasco. Gigante da Colina está em campo para encarar o Santos. Então, é claro, vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre uma notícia bombástica, rapaziada. O vice-presidente geral de Levenciano falou ontem em suas redes sociais que não vai desistir e vai até o fim, vai lutar contra esse golpe que quer ser implementado no Vasco da Gama. Não vai desistir, Levenciano não vai desistir, e o torcedor não vai desistir. Vou trazer tudo que rolou ontem e rolou muita coisa, rapaziada. Realmente, as pessoas aí que estão perto de Levenciano vão insistir e não vão deixar que o Vasco, mais um ano, tenha essa palhaçada dentro do nosso clube. Vou trazer tudo que rolou, trazer também as informações do jogo de hoje entre Vasco e Santos, muitas notícias. Então, se você, torcedor, quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso Gigante da Colina, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para todos os vídeos que eu enviar aqui chegue até você. Então se inscreva, ative seu sininho de notificação e também deixe o seu like. O seu like é importantíssimo, rapaziada, porque quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos iguais a você. Então se você curte o meu canal, curte o meu conteúdo e é vascaíno de coração, se inscreva no canal, deixe o seu like. Vascaíno ajuda vascaíno e eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos falar sobre eleição, processo judicial. Essa palhaçada que aconteceu semana passada no Vasco, mais uma tentativa de golpe. Por enquanto o golpe foi implementado. Golpe para uns, para outros não, mas para a grande maioria do torcedor vascaíno que ficou muito revoltado, foi sim considerado mais um golpe dentro do Vasco da Gama. E ontem o VP geral de Levenciano, chamado Branco Pato, foi em sua rede social, no seu Facebook, e postou falando ali que não vai desistir. O post que ele fez falou o seguinte: não vamos desistir, não vai ter golpe, aguardem. Uma notícia aí para os torcedores vascaínos e principalmente aqueles que apoiam Levenciano, mas não somente apoiam Levenciano, mas apoiam sim a democracia. As eleições oficiais foram as do dia 7, a justiça decidiu que as oficiais foram as do dia 14, mas nós torcedores sabemos muito bem tudo que aconteceu, ainda mais eu, outros canais de YouTube que estavam lá cobrindo as eleições dia 7, sabemos que tudo rolou da perfeita condição, da melhor maneira possível. Então realmente é uma vergonha que está acontecendo dentro do Vasco. Levenciano já falou que não iria entrar mais uma vez com recurso para não atrapalhar o andamento do clube, ainda mais diante do momento que o Vasco vive dentro do Campeonato Brasileiro. Então, para evitar qualquer tumulto, ele falou que vai se abster da política do Vasco. Porém, apesar de Levenciano não querer mais ir à justiça, as pessoas que estão à volta dele, esse é um exemplo, Branco Pato, o seu vice-presidente geral, já falou que não vai desistir. Porém, apesar dele, outras pessoas ligadas a Levenciano, como pessoas da sua chapa, pessoas da sua gestão, torcedores vascaínos, conselheiros do Vasco, beneméritos do Vasco e grandes, até mesmo youtubers, estão a favor de Levenciano permanecer e ser, de fato, verídico, o novo presidente do Vasco da Gama. E aí fazer de tudo para que ele não desista, fazer de tudo para que ele recorra, fazer de tudo para que ele insista no Vasco da Gama e não desista de nós, torcedores, que estávamos apoiando ele aí durante todo esse tempo. E não deixe mais um ano, o Vasco viver mais 3 anos nessa palhaçada, e não deixe mais um ano um golpe ser implantado dentro do nosso Gigante da Colina. Então muitas pessoas insistindo para que levem, continue, para que levem recorra, para que levem não abaixe a cabeça, insista no Vasco da Gama e não desista do nosso clube. Eu ontem expliquei, trouxe um vídeo falando sobre tudo que poderia acontecer e tá aparecendo aí em cima, então dá uma olhada se você quer saber tudo que pode acontecer com relação a essa nova eleição que poderá acontecer de repente, para esse recurso que levem, se entrar, o que pode ser gerado. Se você quer saber, tá aparecendo aqui em cima no vídeo, não sei se é aqui ou aqui, para você ficar por dentro de tudo que pode rolar ainda dentro do Vasco. Muitas coisas vão acontecer, é só isso que eu tenho para te dizer, torcedor. Não vai acabar agora, fique tranquilo, se você realmente está preocupado com a situação do Vasco, é para se preocupar.
principalmente com relação a essa justiça, com relação a essa política que está dentro do Vasco. Mas fique tranquilo, porque muita coisa ainda vai acontecer. Oficialmente, Jorge Salgado não é o presidente do Vasco. Fiquem calmos, muita água ainda vai rolar. Porém, tem um motivo sim para preocupação. O que acontece? O Judiciário, o Tribunal de Justiça do Brasil, do Rio de Janeiro, aliás, está de férias, está de recesso. Então, no momento, se alguém entrar com algum recurso, se alguém tentar aí impedir essa oficialização de Jorge Salgado como novo presidente do Vasco, só poderemos ter um julgamento aí após o dia 20 de janeiro. E no caso, nessa data, já teríamos Jorge Salgado sentado na cadeira de presidente do Vasco da Gama. Então aí, de repente, podemos ter uma notícia do nada que Levenciano é o novo presidente do Vasco, já com Jorge Salgado sentado à cadeira do Vasco da Gama. Mas como eu falei, muita coisa vai rolar, judiciário em recesso no momento, porém sim, pessoas querem entrar na justiça, torcedores, conselheiros, beneméritos, amigos do Leven, pessoas de sua gestão, pessoas de sua chapa, não vão aceitar esse golpe que está tentando ser implementado no Vasco mais um ano e vão recorrer na justiça. Então, se você, torcedor, também não concorda com isso, vai na justiça. Se você foi votar, se você é um sócio, bota sua moral de torcedor lá e vamos brigar por isso tudo que está acontecendo dentro do Vasco da Gama. E é claro, estamos falando de justiça e vamos falar agora de Vasco. Hoje o Vasco joga, a gente não pode esquecer do nosso clube. Vamos, é claro, se preocupar com relação à política, mas vamos pensar na Cruz de Malta, vamos pensar no nosso time, vamos pensar nos jogadores que estão dentro de campo e dar força para eles, porque hoje o Vasco entra em campo, Vasco e Santos, às 4 horas da tarde, em São Januário. Não é jogo de 3, é jogo de 6 pontos, porque sim, é para sair dessa situação e para isso essa vitória vai ser importantíssima. Transmissão aí na Rede Globo vai passar o jogo para o Rio de Janeiro e também no Premiere aí para todo o Brasil, o famoso Pay-Per-View. Juiz do jogo, Ricardo Marques Ribeiro, um juiz complicadíssimo. Nós, torcedores vascaínos, conhecemos muito bem ele. Não sei se você lembra de um jogo que teve em 2011, um Vasco e Chapecoense, 2011 não, 2013 ou 2012, no Maracanã, que meteram a mão no Vasco da Gama, ano inclusive que o Vasco foi rebaixado, e era ele que estava apitando. Ele já apitou inclusive outros jogos do Vasco e sempre prejudicou, então esperamos aí que ele não possa prejudicar o Vasco mais uma vez. Vamos falar aqui com relação à situação do Vasco no Brasileiro. Ontem tivemos rodada aí que o Botafogo ganhou, então o Botafogo encostou no Vasco, está apenas a 2 pontos, então realmente os times de baixo estão começando a subir e o Vasco tem que se preocupar, tem que ganhar para até não ser mesmo ultrapassado pelos times que vêm de baixo, Coritiba, Goiás e Botafogo. O Vasco no momento está em 17º colocado do Campeonato Brasileiro, somente a 3 pontos do Bahia, que está em 16º, e do Atlético Paranaense, que também está em 15º com a mesma pontuação. No caso aí o Fortaleza também está acima do Atlético Paranaense com 29 pontos. Então, caso o Vasco ganhe, o Vasco encosta nessa turma que está acima. Ainda não sai da zona de rebaixamento por conta de vitórias e saldo de gols, mas encosta muito bem. E aí, a partir, quem sabe, da próxima rodada, sem ser essa de hoje contra o Santos, e na próxima, sai de vez dessa zona de rebaixamento e começa a respirar mais um pouco na tabela. Vasco enfrenta o Santos, tem também ao mesmo horário Bragantino e Atlético Paranaense brigando ali também para fugir da zona de rebaixamento. O empate nesse jogo seria o ideal, mas vamos se preocupar com o nosso time, que a vitória aí é essencial para o jogo de hoje. Com relação a palpite, sempre falo e sempre trago para você, torcedor, as notícias do palpite do Globo Esporte. Aí, onde jornalistas e jogadores se juntam para votar. Nas últimas votações a gente tinha visto muito aí pessoas que votavam somente contra o Vasco. É uma bancada de 8 jornalistas e jogadores, pessoas influentes no futebol. 8 dessas votavam e na maioria dos últimos jogos víamos que essas pessoas votavam somente na derrota do Gigante da Colina e, é claro, na vitória do time que o Vasco iria enfrentar. Porém, dessa vez foi até muito diferente. Desses 8 votos, 2 apenas votaram na vitória do Santos, que está numa situação realmente muito melhor que o Vasco nessa temporada. 3 pessoas votaram no empate e também dessas 8, 2 pessoas confiaram e votaram na vitória do Gigante da Colina. E eu vou dar o crédito a ela, é claro, nessas duas aí. Uma delas é o Grafite e a outra, rompendo aí todas as barreiras, PVC, um jornalista famoso aí da mídia internacional, mas principalmente nacional, confiaram na vitória do Vasco. Esperamos que esse palpite possa ser acertado e o Vasco possa sair hoje de São Januário com uma vitória, um resultado importantíssimo que ia aliviar totalmente a situação do Vasco no Brasileiro. Para quem não sabe, com relação ao elenco, escalação, o Vasco vai ter sim desfalques importantes. E um deles, que ainda está na dúvida com relação a Martim Benítez. Ele sentiu aí ao longo da semana
dores na sua panturrilha e iria fazer um exame ali ontem na parte da tarde no CT do Almirante. Provavelmente aí, tomara que dê tudo certo, mas é algo que preocupa, até porque esse jogo contra o Santos é o penúltimo jogo até o momento de sua jornada no Vasco da Gama. O Vasco precisa correr com relação a algum empréstimo, agora essa situação está nas mãos de Jorge Salgado, então é dele que a gente tem que cobrar. Então, Salgadão, se vira, irmão, dá teu jeito. Tu não quis ser presidente do Vasco? Tu não lutou na justiça para ser presidente do Vasco? Você não tentou dar esse golpe aí no Vasco? Então agora, irmão, tá na tua mão, dá teu jeito, vai conversar com o Independente e assina o contrato com o Martim Benítez, porque se não assinar, esse vai ser o penúltimo jogo do argentino vestindo a camisa do Vasco, e quem sabe nem será o penúltimo, quem sabe ele nem vai jogar. E aí temos dois possíveis substitutos, que seria ou o Carlinhos ou o Juninho. Depois de todos os jogos aí que a gente tem visto com o Sapinto na beirada de campo, provavelmente veremos Carlinhos no time do Vasco. O Sapinto aí a gente já viu que ele tem aí uma empatia com o Juninho, então provavelmente veremos sim, apesar da qualidade do jovem da base, Carlinhos no meio de campo do Gigante da Colina. Com relação a suspensos, a desfalques no Vasco da Gama, temos 3, Thales Magno, Neto Borges e Leonardo Gil, 3 jogadores que foram titulares nos últimos jogos, e pelo menos 2 desses, no caso Thales Magno, que jogou muito bem quando entrou contra o Fluminense, Leonardo Gil, que vem sim se destacando no meio campo, dos jogadores importantíssimos e que vão fazer muita falta no Vasco da Gama. E com todas essas baixas aí que vamos ter no Vasco, podemos ver aí um time, porque o Ricardo Sapinto muda muito com relação ao treino, ao sistema que ele vai jogar, com relação ao elenco que ele vai colocar para dentro de campo ao longo da semana. Então não tem como a gente ter uma definição concreta com relação ao time que ele vai, até mesmo porque em cima da hora ele pode mudar tudo e confundir a cabeça aí do torcedor. Mas por conta aí dos treinos que a gente viu ao longo da semana, possivelmente Ricardo Sapinto vai começar com Fernando Miguel no gol, Leonardo Matos na lateral direita, Leandro Castan e Jadson na zaga. Porém, temos uma dúvida. Quem sabe Marcelo Alves pode entrar no lugar de Jadson, aí a opção para muitos dos torcedores vascaínos, a preferência em Marcelo Alves, jogando pela direita da zaga do Vasco da Gama, um grande jogador que vem se destacando, mas o torcedor ainda não entendeu porque ele não tem oportunidade na equipe titular. Na lateral esquerda, por conta aí do desfalque de Neto Borges, veremos a volta de Henrique. Tomara que o jogador possa fazer uma boa partida, porque essa lateral do Vasco ultimamente tem sido uma incógnita, não acha nenhum jogador bom, se juntar os dois não dá nenhum. Então realmente tomara que Henrique possa fazer uma boa partida. No meio campo o Vasco vai manter com 4-3-3, então veremos aí no lugar de Leonardo Gil, que está suspenso, Marcos Júnior. Aí veremos Marcos Júnior e Andrei na volância. Andrei que realmente estava sendo reserva, porém por conta aí dessa suspensão, veremos Andrei entrando no lugar de Leonardo Gil. E na frente, à frente dessa dupla de volância, poderemos ver Martim Benítez, no caso se ele estiver em condições de jogo. Caso Martim Benítez não esteja, ele vai colocar Carlinhos no lugar do meia argentino. E a trinca de ataque é uma das posições aí mais duvidosas de Ricardo Sapinto ao longo dessa temporada e principalmente desse jogo que o Vasco vai enfrentar hoje. Mas provavelmente, é claro, vamos ver Cano, a única certeza do ataque vascaíno, Gustavo Torres na ponta direita e por conta aí da suspensão de Thales Magno, poderemos ver tanto Vinícius como Igor Catatal, que não joga há muito tempo com a camisa do Vasco da Gama. Mas apesar de tudo, um elenco bem diversificado, com peças aí que possivelmente não vão poder jogar, porém é sim importantíssima a vitória, até porque o Santos vai com time misto, não vamos ver o principal zagueiro deles, que é o Lucas Veríssimo, o goleiro deles não vai para jogo, possivelmente Marinho, o destaque do Campeonato Brasileiro também, não vai entrar como titular por conta de poupar os jogadores da equipe paulista, mas como eu sempre falo, não vamos se importar com eles, mas sim com o nosso time. Então passei aqui o elenco, esperamos que o Vasco possa fazer um excelente jogo e ficar com essa vitória no Rio de Janeiro pra gente dar uma respirada com relação a essa situação e na próxima já pensar em sair em definitivo e nunca mais voltar para essa zona da degola. Meu palpite, é claro, a gente não tem confiança nenhuma nesse time, não vou mentir pra vocês, fingir que eu tô alegre, tentar mostrar alguma confiança, porque a gente não tem visto uma confiança nesse time do Vasco, mas a gente é vascaíno, a gente não desiste nunca, a gente sempre tenta acreditar nesse time, então eu vou dar o meu mínimo placar aí, 1-0 sofrido, tomando pressão no final do jogo como sempre, mas saindo com a vitória para dar uma respirada, 1-0 com gol, é claro, de Germán
Cano. Esse é o meu palpite, deixa aí nos comentários o seu palpite também. Se você curtiu o vídeo, eu também te peço, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários o que você acha de Levenciano, se você é a favor de Levenciano como presidente do Vasco e tá junto nessa briga política aí, junto comigo, junto com outras pessoas que criam conteúdo, deixa aí, Levem recorre, Levem fica, Levem presidente, deixa sua hashtag dando apoio ao presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama e também deixe, como eu falei, o seu placar. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, vamos que vamos, hoje é dia de Vasco, Vasco e Santos, a vitória é obrigação. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.